A verdadeira desonra está no pecado, e a verdadeira honra na virtude. Com a língua, com o desejo e com as ações, se ofende a Deus. Mas tu não falaste, nem pensaste, e nem fizeste nada para ofendê-lo. Considera-te então honrada, que eu assim te considerarei, sem que jamais te olhe, a não ser como verdadeiro pai. Esse então é um trecho aqui da incrível novela da Força do Sangue do Sr. Miguel de Cervantes. Muito bem, então, do que vai falar essa novela? Essa foi, assim, eu gostei mais dessa novela do que da outra, apesar dela não ser uma novela cômica. Na verdade, é uma novela mais próxima da tragédia do que qualquer outra que eu tenho certeza que possa estar contida aqui. Mas enfim, do que ela vai falar? Essa novela, escrita no século XVII, vai falar de uma jovem que foi estuprada. Sim, vamos falar de estupro. Essa jovem em questão tinha 17 anos quando isso aconteceu e o nome dela era Leocádia. O que aconteceu? Um dia ela estava voltando com o pai, com a mãe e com uma criada e eles foram abordados ali por um grupo de delinquentes ali da região. Só que acontece, o cara que mandava nesses delinquentes ali, né, o pit boy que mandava nos outros, ele era meio que riquinho. O que fez com que ele pensasse que ele podia fazer qualquer coisa. Então o que ele fez? Ele sequestrou a pobre da Leocádia, levou para casa e abusou dela. Assim que ela acorda, e ela, porque claro, nesse meio tempo ela desmaiou, assim que ela acorda e percebe o que aconteceu, ela sente que de alguma maneira a culpa deve ter sido dela e que muito provavelmente é melhor que ela morra do que ela continue viva com o peso daquela culpa. Então o que ela pede que o rapaz a mate. Só que o rapaz fica tão comovido ali com aquele discurso dela que acaba por não fazer isso. Muito pelo contrário, ele pega a moça, então leva ela ali para frente de uma igreja, porque ele sabe que dali ela vai poder voltar para a casa dela. O que acontece? Acontece que assim que essa moça chega na casa dos pais e conta o que aconteceu a ela, o pai diz isso que eu acabei de ler para vocês. E eu fiquei pensando, olha como Cervantes era um cara à frente do seu tempo. Perceba, o pai, dentre outras coisas, diz o quê? Minha filha, você não teve culpa disso. Quem teve culpa foi quem pecou, e quem pecou foi o rapaz, não foi você. Olha que discurso incrível, isso no século XVII. Por que as pessoas não leem isso? Porque eu acho que isso faz você, sabe assim, não é possível. Não é possível que um cara no século XVII tenha percebido isso e as pessoas hoje em dia não percebem. Mas enfim, o fato então é que o pai, dita essas coisas, o pai fala que, apesar disso tudo, as pessoas dali daquele lugar poderiam não entender muito bem essa situação e resolve então deixar ali as coisas meio que em sigilo. Só que o que acontece? Acontece que a moça engravidou dessa relação. Só que assim, quando a moça engravidou e contou isso aos pais, quando ela percebeu que ela estava grávida e contou aos pais, os pais ainda assim resolveram deixar a moça ali naquele anonimato para ela não ser mal falada pelas pessoas do lugar, porque naquela época era isso que acontecia. Tanto que aqui nessa edição que eu tenho, tem algumas notas de rodapé que acompanham o texto. E daí depois que o pai faz esse discurso é dito o seguinte: as opiniões do pai de Leocádia, que parecem coincidir com as de Cervantes, se opõem radicalmente à concepção dominante na época. Então perceba que o pai, vivendo nessa sociedade extremamente machista, que deveria ser no século XVII, ainda assim ele tem essa coisa toda e que muito provavelmente demonstra a opinião do próprio Cervantes. Então perceba que ele já ganhou mais pontos ainda comigo. Mas enfim, o fato então é que a família, apesar disso tudo, ainda deixam ali a moça nesse anonimato. Quando a criança nasce, eles mandam a criança para uma aldeia vizinha e depois de 4 anos eles vão buscar a criança como se ela fosse ali um parente distante da família ou coisa do tipo. O fato então é que assim que essa criança chega nessa cidadezinha, nessa aldeia em que essas pessoas moram, ela é extremamente bem recebida, não só pela família, mas pela cidade como um todo, porque era um menino extremamente bonito. E mais do que isso, como essa família era pobre, eles
eles investiram mais na educação do menino do que em qualquer outra coisa. Então era um menino que aos 7 anos ele já falava latim, ele já escrevia, já fazia uma série de coisas. Enfim, e justamente por conta disso, ele sempre foi muito amado por todas as pessoas ali daquela região. Neste meio tempo, perceba que nós já estamos quando o menino tinha 7 anos. O que aconteceu 7 anos antes? Assim que o rapaz deixou a Leocádia ali na frente da igreja, ele foi embora para a Itália junto com os amigos para poder curtir a vida doidado. O que acontece? O que acontece então é que 7 anos depois, o pai desse estuprador, que se chama Rodolfo, o pai do Rodolfo estava então ali observando o campo e coisas do tipo, quando ele vê que um rapazinho foi atropelado. E quem é este rapazinho? O filho da Leocádia com o estuprador. E daí então o que acontece? Acontece que o pai do estuprador vai pegar essa criança e vai começar a cuidar, porque afinal de contas eles eram uma família que tinha dinheiro. E daí a partir de agora eu não vou contar mais nada, porque tudo que eu contar a partir de agora será spoiler. E assim, gente, que texto incrível. Ele tem assim umas 20 páginas, mas você lê tranquilamente assim em uma sentada só. O que acontece e que eu já vou advertir a vocês é o seguinte: tem um pouco daquilo que a gente chama de generosidade histórica. Porque assim, a novela vai indo muito bem, aí chega no final, é um pouco decepcionante. Por quê? Porque quando eu fui ler essa novela, pelo menos pra mim foi, quando eu fui ler essa novela, eu fui olhar com os meus olhos de uma pessoa do século XXI. E assim, hoje em dia a coisa não funcionaria mais como funcionava, não funciona mais como funcionava no século XVII. Então, quando você for ler essa novela, quando você chegar sobretudo nesse finalzinho, você tem um pouco de generosidade histórica e pense que mais vale a pena o Cervantes ter feito alguns comentários ao longo dessa novela do que ter colocado lá aquele final que, para os nossos olhos de hoje em dia, é um final um pouco esquisito. Mas enfim, gente do céu, leia esse texto. Eu vou procurar ele na internet, se eu encontrar, eu vou deixar o link lá embaixo, porque assim, é um texto que eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Enfim, era mais ou menos isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!